Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Alguma Bíblia pode estar um pouquinho diferente da minha, né? Mas essa aqui está dizendo: E não seres conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse versículo para nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Quero louvar a Deus pela ajuda do pastor Maria, minha irmã, né? Fez esse convite, era para nós estar aqui domingo, mas eu não consegui sair lá da congregação com o nosso pastor Albino, não havia falado com ele, mas hoje, graças a Deus, ele escolheu aqui hoje de manhã, e eu falei com ele e ele me liberou. Tá, pastor? Traz a saudação do pastor Albino, muito obrigado, tá? Obrigado pela vida do senhor, pela sua esposa, missionário, né? Da vida da igreja, congregação bonita. A igreja é uma coisa linda aqui, viu, irmãos? Vocês são dirigentes aqui, pastoreando, né? Bastante criança na igreja, coisa linda, né? Muito lindo, né? Isso é importante, o crescimento da igreja. Irmãos, esse texto bíblico fala para nós, não pode se assentar, né? Os irmãos têm que ficar à vontade. A gente vê que o Paulo, escrevendo aos Romanos, né? Ele diz que não é para conformar, né? Que nós não devemos conformar com este mundo, mas que nós possamos transformar, né? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, você tem que nós vivemos um momento em que a nação, o mundo conquistar, né? Hoje você só vê o povo clamar por mais penitenciárias, clamar por mais leis, clamar por mais penas de morte, e nós como cristãos temos que ter uma visão diferente. Nós não podemos pedir para essas coisas. Nós temos que ter o quê? Quando nós ter o nosso entendimento, nós passamos a transformar os que estão ao nosso redor. Nós começamos a entender isso, né? Qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Então, quando eu e você começamos a ter, né, pastor, uma mente transformada, nós vamos estar renovados. Como que nós renovamos? Quando nós passamos a entender, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e através do Espírito Santo ela entra na minha vida e na sua vida, você pode ter certeza, você vai começar a transformar as vidas que estão ao teu redor. Mas precisamos ter esse, né? E passamos a ter um entendimento, e vamos experimentar. Como que nós vamos experimentar? Fazendo a obra do Senhor. Quando nós passamos a fazer a obra do Senhor, nós passamos a experimentar que a boa e agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor tem para nós. Então, assim, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós entendemos e passamos a fazer a vontade do Senhor, né? Então nós temos que entender isso, que Jesus fez a vontade do Pai. Ele veio e cumpriu tudo aquilo que o Pai enviou para ele fazer, e ele fez toda a vontade do Pai. Então, irmãos, nós, a partir do momento que eu e você temos esse entendimento, pastor, nós começamos a mudar ao nosso redor. As pessoas que estão lá no teu trabalho, na tua parentela, na tua família, você pode ter certeza, no teu lar, no teu esposo, teus filhos, você vai começar a ver mudança na vida daquelas pessoas, através de você. Que você teve o quê? Você teve o quê? O entendimento, e vai experimentar fazer a boa vontade e agradável vontade do Senhor. Você vai começar a fazer isso. Então, a gente olhando para isso, irmão, nós temos que entender que essa é a vontade do Senhor. E quando nós queremos fazer a nossa vontade, irmão, nós vamos na contramão do Senhor, né? Nós voltamos lá um pouquinho, podemos entrar lá no livro do Gênesis, capítulo 3, no verso 6. Nós podemos ver lá que Eva fez o quê? O que era agradável aos seus olhos, e trouxe a consequência muito grande para a humanidade até os dias de hoje. Por quê? Ela vê no verso 3 do Gênesis, verso 6, diz assim para nós a Escritura Sagrada, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa, olha, veja bem, a boa aí, para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Veja bem isso aqui, ó. Agradável e boa para dar entendimento. Ela fez o quê? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas não era a vontade de Deus, era contra a vontade de Deus.
O Senhor deu ordenança a Adão: não toque, não come. Passou para ele que não poderia, que tudo poderia ser tocado, menos naquela. Mas o Satanás ali usou de astúcia, falou para ela: se ela tomasse, poderia comer, que não ia aquilo que ia acontecer, que ele se ia ser igual a Deus, e ia ter passar a entender o que é bom e o que é ruim, o mal e o bom. Então o que aconteceu? Abriu o entendimento. Ela olhou para aquela fruta escolhida, está aí dizendo para nós: ó, agradável, boa e desejável. Ela desejou aquilo e comeu. Então essa consequência: filho dela acaba tirando, só tinha os dois ali, acaba tirando a vida do próprio irmão. Aquilo não era desejável aos olhos do Senhor, era desejável aos olhos daquela pessoa. Então veja bem, não é agradável aos olhos do Senhor. E nós, irmãos, temos que fazer o quê? A perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos que experimentar e colocar isso em prática. Porque Jesus veio o quê? Veio para lá salvar. Logo no começo, o pastor já falou aqui, né? Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio para salvar, enviou seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então você que veio aqui nessa noite, não sei se é a primeira vez, você fez uma coisa muito importante. Você veio experimentar, ouvir, e você vai sair daqui. Eu tenho certeza, irmão, que nós não podemos entrar na casa do Senhor, ouvir os louvores que falam conosco, ouvir as palavras, as orações que a pastora trouxe aqui, o pastor trouxe aqui, irmãos, e nós sair da mesma maneira que nós entramos. Não podemos. Nós temos que deixar que o Espírito Santo habite e trabalhe em nossas vidas. E nós vamos colocar o quê? Vamos sair daqui com o nosso entendimento mudado. Nosso entendimento daqui hoje, pensa comigo: olha, eu tenho que haver uma diferença lá no meu lar, que vai ser diferente. Você o quê? Você vai pôr em prática aquilo que você vai ouvir na casa do Senhor, né? E a gente olhando lá para o livro de Evangelho de João, capítulo 8, verso 28 e 29, olha que coisa linda, irmãos. Como Jesus fez diante do Pai. Então veja bem, ele sendo o próprio Deus, ele veio em obediência e cumpriu, né? Para que nós possamos também, irmãos, fazer a vontade. E Jesus fez, Evangelho de João, capítulo 8, verso 28 e o 29. Você não pode ver aí para nós. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas estas coisas falo como o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Eu faço sempre o que me agrada. Então, se nós fazemos o que é agradável aos olhos do Senhor, nós vamos ter só bênção nas nossas vidas, no mundo espiritual. Você vai começar a ter as transformações na vida das pessoas através da sua vida. Aqui Jesus faz o quê? E o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se nós, irmãos, se eu e você passar a fazer o que agrada ao Senhor, você pode ter certeza, vai começar a prosperar muito na sua vida, no sentido de você crescer espiritualmente e ajudar aqueles que estão necessitados, através de você agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Isso é uma coisa, irmão, que entristece o coração de Deus, chama-se murmuração. Não murmura, não questiona, sempre ser grato a Deus, né? Volta um pouquinho para você ver 4 de João e o verso 34, olha que coisa linda. Voltando um pouquinho a sua Bíblia, Jesus disse: a minha comida é fazer, olha, veja bem, a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como se semeia com o que ceifa, ambos regozijem. Você vai regozijar na presença do Senhor quando você começa a fazer a obra do Senhor. Você já está experimentando a ouvir a palavra do Senhor. Agora você vai passar a pôr em prática e fazer a vontade do Senhor. Você vai perceber as mudanças no dia a dia, na tua parentela. Eu estou falando para vocês que eu tenho visto isso na minha parentela. Eu tenho visto isso acontecer. Que nós temos que acreditar naquilo que nós estamos pregando, no Cristo que nós estamos pregando, da maneira que Ele mudou a minha vida e mudou a vida daqueles que estavam ao meu redor. Aqueles que estavam ao meu redor. Então, eu confesso para os irmãos que então Jesus aqui, ele sempre está dizendo: eu sempre procurando fazer a vontade daquele que me enviou. Quando
nós vemos um texto muito conhecido, os irmãos sabem o que eu estou falando aqui, o pastor até citou um texto, João 3,16. João não consegue expressar, irmão, o amor dele para comigo e para com você. João fala, Deus amou o mundo de tal, quando João fala tal maneira, João não consegue buscar uma dimensão do amor de Jesus pela minha vida e pela tua vida, para que hoje nós estamos aqui adorando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. O mundo pede tudo. As pessoas podem falar, mas irmão, o mundo está passando por uma crise disso, por uma crise daquilo, cada um para si, Deus para todo. Vem esse momento agora de desemprego, o momento dessa pandemia. Não, irmão, não. O mundo pode pensar dessa maneira, mas eu e você temos que viver esse versículo de Romanos capítulo 12 e o verso 2: não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Isso é eu e você, irmão, através da minha vida e da sua vida, que nós temos que transformar, através da nossa vida, transformar a vida dessas pessoas. Nós mesmos vamos administrar essas pessoas, visitar, de que maneira, como nós falamos, como nós abordamos as pessoas, quando nós olhamos para ela, trazemos ela, olhar para eles ter um sentimento que está dentro daquela pessoa. Você começa a olhar como está a vida dessa pessoa, mas você vai testificar aquilo que Jesus fez na sua vida. Aquela pessoa vai começar a sentir prazer de estar perto de você, sentir alegria de estar perto de você. Ele começa a olhar para você, eu começo a ver mudança na minha vida através do que está sempre perto dessa pessoa. E você tem que ser agradável. De que maneira que eu e você vai ser agradável? É ser paciente, tolerante, compreensivo. Antes de falar, ouve primeiro, só o que você vai dizer, e ouve ali bastante. Você vai lançar uma palavra de conforto para aquela pessoa. A pessoa está num estado difícil, ele quer falar, ele quer jogar para fora. Se você interromper, ele não consegue falar. Isso, todo meio é isso. A pessoa quer jogar para fora, quer falar, né, pastora? Quer falar. E quando o pastor senta aqui e a irmã senta, pastor, pode falar, irmão. Ela ouve a pessoa atentamente. Se você olhar no relógio, irmão, você já bloqueia ela. Ela já para de falar. Ah, pastor, será que a pastora está com pressa? Então depois eu termino. Não vai conseguir jogar para fora. E precisa ser ouvida. Aí ela vai falar, joga tudo aquilo para fora. Aí através da vida do casal, o Espírito Santo traz uma palavra ao coração daquela pessoa, está tudo limpo, jogou tudo para fora. Ela vai ouvir a palavra, entrar e fazer morada naquele coração. Mas através, nós temos primeiro ouvir aquela pessoa. Não é de cara, você está assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, ouve primeiro, deixa ela falar. Quando ela falar, você vai lançar uma palavra profética, vai ler as escrituras para ela. Meu irmão, eu posso ter certeza do que eu estou te falando. Só dessa de você ouvir ela ou ele vai saber que bom, aquele pastor me ouviu, aquela pastora me ouviu, alguém ouviu eu falar, alguém me deu atenção. Ela já sai daqui aliviada. Aí você vai, uma palavra ao coração daquela pessoa e Deus vai fazer a mudança. Irmãos, quando aquela mulher olhou para aquele fruto, ela desejou em comer, e não era agradável aos olhos do Senhor, era desagradável, mas para ela era agradável. Irmãos, o mundo vai cada dia ficando mais difícil, as situações que nós estamos vendo. Se nós pararmos, irmão, nós não podemos estacionar, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar o evangelho da salvação. Você está aqui hoje, você, homens, mulheres, crianças, está aqui hoje. Alguém falou de Jesus para você. Eu tenho certeza que falou. Você passou na porta da igreja, ouviu os louvores que foi entoado aqui nessa noite. E você é o quê? Você com a vida transformada. Quando você está com a sua vida transformada, você começa a pôr em prática e fazer a obra do Senhor. Você vai transformar através do Espírito Santo de Deus. Você vai levar uma palavra e aquela pessoa vai receber uma mudança. Através do que você está em prática, você colocou em prática o que Paulo está falando aqui. Irmãos, olhando para a vida do apóstolo Paulo, que homem duro, difícil, todo mundo conhece a história. Capítulo 9, Paulo tem a conversão, está indo para Damasco, a carta, para matar, destruir o povo cristão. Ele tem um encontro pessoal com Jesus. Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. Paulo tem esse encontro, que homem mais duro que era Paulo, defensor da lei, conhecia a lei. Ei, irmão,
Você que está aqui nessa noite, você não tenha pressa no teu ministério, não, fica tranquilo. O apóstolo Paulo, depois da conversão, ficou 15 anos no anonimato, sem sair, sem viajar. A primeira viagem, depois de 15 anos, que Paulo vai ser, para poder fazer a viagem missionária dele, para pregar. Mas ele acaba de ser convertido, ele já começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo se esforçava para pregar o Evangelho. Irmão, nós temos que se esforçar para anunciar o Evangelho da salvação. Se nós colocarmos a questão do nosso corpo ficar parado, nós não conseguimos pregar o Evangelho da salvação. Amém, irmão? Agora o que Jesus fez por mim e para você, irmão, Hebreus capítulo 13, o verso 20, só para o irmão meditando, quiser abrir a escritura sagrada aí, olha que coisa linda, é nesse que nós temos que acreditar. Não é no que as religiões estão querendo pregar aí fora, não, pastor. Parece tanta gente querendo pregar tanta coisa aí fora, irmão, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Não. Jesus disse em Marcos 16, 15, Jesus deixou bem claro: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Não precisamos nós correr atrás de sinais, não. Os sinais seguem você, vai atrás de você, pode ter certeza. Os sinais seguirão os que crerem. Nós temos que entender isso. João 14, Jesus disse: eu sou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não sou de nenhum intermediário para poder a salvação acontecer na minha vida e na sua vida. Jesus é o suficiente para salvar, irmãos. Anuncia esse Jesus que salva, cura, liberta e leva para o céu. O mundo vai de pior a pior, irmão. Jesus deixou em Marcos, em Mateus 24, os discípulos ali em particular: Senhor, quando será o fim dos tempos? Quando será o fim do mundo? Jesus olhou e falou assim: olha, cautelai-vos que ninguém vos engane. Virão muitos falsos profetas, nações contra nações, reis contra reino, pai contra filho, peste, fome, terremoto em vários lugares. Então os dias de hoje, isso está debaixo de água. Está debaixo de água, o povo desesperado. Onde estava o pastor ali em Juliapé, ajudando o pastor a construir uma igreja lá? Você vê, uma igreja com um campo até grande. Tinha 2 anciãos e eu mais 2 pessoas para trabalhar, fazer um baldrame pesado lá, irmãos. Eu olhei assim, engraçado, né? No mundo, se fosse para construir um campo de futebol, um bar, estava lotado para ajudar, mas para fazer a obra do Senhor, cadê o povo? E nós, o Senhor deu graça ali, trabalhando o dia todo. Eu disse para ele: pastor, nós estamos seguindo os dias que Jesus diz: passa o céu e passa a terra, mas minhas palavras não vão passar. Está aí, cumpriu, está cumprido e vai se cumprir. As palavras do Senhor Jesus já cumpriu, irmão. Está cumprido e vai se cumprir. Você querendo cumprir, isso não adianta. Jesus passa o céu e passa a terra, mas minhas palavras não vão passar. A profecia de Jesus, irmão, tem profecia que já se cumpriu, está cumprido e vai se cumprir. Os discípulos passaram falando com Jesus, olhando para aquele templo, que templo lindo, o Senhor construiu muitas pedras de 500 toneladas tinha lá. Jesus olhou para eles assim e falou: não ficará pedra sobre pedra. O ano 70, General Tito sitiou a cidade de Jerusalém, nos trincheiros, derrubou tudo aquilo lá, não ficou nada. Olha a profecia que Jesus se cumpriu. Tinha pedra de 500 toneladas lá, não ficou nada. Já se cumpriu a profecia de Jesus. General Tito sitiou a cidade de Jerusalém e derrubou tudo aquilo. Por quê? As palavras do Senhor Jesus, nós temos que acreditar e pôr em prática. Aí diz aqui no Hebreus capítulo 13, o verso 20, diz assim: olha, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor grande pastor das ovelhas. 21, vós aperfeiçoais em toda a boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória por todos sempre. Amém. É agradável fazer a obra do Senhor. Olha para vocês verem, Jesus, quem que tem dos mortos ressuscitou, não tem mais ninguém, somente a Jesus Cristo. Paulo escreve aqui os Hebreus dizendo aqui, ó: na voz aperfeiçoai toda boa obra, para fazer a sua vontade. Como que eu e você, irmão, fazer a vontade do Senhor? Fazendo a obra do Senhor. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Mas de que maneira, irmão? Pondo em prática aquilo que eu e você aprendemos na casa do Senhor, aquilo que eu e você ouvimos da parte do Senhor Jesus, e ver que Ele faz o quê? A obra do Senhor não mede
esforço, não tem outro meio para o pessoal querer pregar, irmão. Ninguém mais, dentre os mortos, ressuscitou. É nele que nós temos que falar. É nesse sangue inocente, esse sangue que liberta, que cura, que leva para o céu. É esse sangue inocente que derrama na cruz do Calvário por mim e pela tua vida. E nós temos que pôr isso em prática, acreditar dessa maneira, irmãos. Irmãos, eu estou falando para você que nós não devemos conformar, irmãos, porque não conformeis com este mundo, mas transformar. A partir do momento, irmão, que eu começo a ouvir a palavra e começo a ter entendimento, a transformação começa a entrar automático na minha e na sua vida. Porque eu abri, eu entendi. Agora o que acontece? Eu vou fazer a vontade do Senhor, porque é agradável aos olhos do Senhor. É agradável. Coisa linda eu você poder agradar o Senhor fazendo a obra do Senhor. Olha para isso aqui, coisa linda. O alimento chegando. Eu creio que o pastor já tem na mente aonde que eu vou levar esse alimento. É algum lar que está precisando. Mas não vai só o alimento, vai lá o alimento e a palavra do Senhor vai também naquele lar. Isso, irmãos, nós precisamos pôr em prática. Porque se tudo que nós ouvimos da parte do Senhor, mas se nós, irmão, não colocar em prática, o Evangelho não é de teoria, é de vida prática. A nossa vida é carta vivas, irmão. Aonde você estiver, da maneira que você estiver, você precisa ser este canal de bênção na vida das pessoas. Vai chegar gente, né, pastor, de todas as maneiras em volta de você, próximo de você, querendo estar perto de você. E você precisa estar o quê? Revestido, cheio do Espírito Santo, para poder anunciar a Jesus para ele. Mas você vai dizer, puxa, como que eu vou fazer? Não, tem uma escola dominical de manhã, o pastor vai trazer um estudo de manhã, estou lá aprendendo, eu preciso aprender, eu preciso alimentar da palavra do Senhor, para que eu possa pregar o Evangelho àquelas pessoas. Então o que acontece? Tem uns trabalhos na igreja, eu preciso ser obediente, porque é agradável aos olhos do Senhor. Mas se nós não formos, irmão, fica difícil para você fazer a obra, porque você está desagradando a vontade do Senhor. O sacerdote foi colocado aqui, é para isso, ele com a esposa, é que nós também junto com ele, vamos fazer a obra do Senhor. Precisamos estar junto com ele. Para esse tempo lindo, maravilhoso, tudo organizadinho, é para quê? Para que eu e você entre aqui e alimenta da palavra do Senhor, e pregamos ali o Evangelho da salvação. Você vê coisa linda, irmão. E esse homem aqui, que escreve essa carta, Romano, o apóstolo Paulo, a primeira viagem que ele vai fazer, irmãos, lá em 13 de Atos dos Apóstolos, ele encontra uma resistência muito grande, irmãos. Hoje eu vejo muitos crentes, pastor, dizer que é tão difícil fazer a obra do Senhor. Eu fico olhando, mas em toda a antiguidade, que era colocado na cova dos leões, que era colocado na fio da espada, que Paulo era apedrejado até a morte, jogado nos cantos. E aí eu fico olhando, e os dias de hoje? Você pega o microfone, vai numa praça, você anuncia o Evangelho, não chega ninguém te dando pancada, não chega ninguém te batendo. Então hoje um monte de gente, meu irmão, dizendo, colocando todas as dificuldades para anunciar o Evangelho, todas as dificuldades. E o Senhor não está se agradando com isso, porque Ele deixou uma ordem para que nós possamos pregar o Evangelho. E a gente vê lá em 13 de Atos dos Apóstolos, Paulo, a primeira viagem que ele vai pregar, irmãos, ele atravessa uma ilha, irmãos. Olha que coisa linda, você vai sair daqui hoje com um pensamento diferente. Pastor, vem aqui, pastor, onde vai evangelizar hoje? É lá na casa do Joaquim, eu estou junto, pastor. Vamos lá entoar os louvor, orar, interceder por aquela família. Pastor, aonde vai pregar o Evangelho? É na casa da Dona Maria. Pastor, vem aqui, estou junto também. Talvez não estou presente, mas estou orando lá no meu trabalho, estou orando e intercedendo que o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra naquele lugar. E a gente vê que Paulo, irmãos, atravessa uma ilha para ganhar uma alma, irmãos. Uma alma. Paulo vai ali pregar o Evangelho. Paulo chega lá para pregar o Evangelho e ele encontra ali um homem atrapalhando ele de pregar o Evangelho. Olha para você ver, irmão. E nós ficamos às vezes olhando para as paredes e pensando, não vou. Não, irmão. Vamos anunciar o Evangelho da salvação. Posso dizer para vocês, irmão, estou falando com seriedade naquilo que eu tenho visto. Vou dar testemunho rapidinho do que a vida de um cunhado que eu tinha, irmão. Pastor, com todo respeito, uma pessoa que não queria nada do Evangelho, não queria nada. Mas quando eu ouvi a palavra do Senhor, eu entendi um pouco, e abri meu coração, aceitei Jesus como meu Salvador, confessei meus pecados. Eu ouvi que eu preciso pôr em prática e agradar o que é bom aos olhos do Senhor.
E essa palavra eu tinha que precisava, porque quando eu vejo aquele sofrimento daquele rapaz, e eu sem poder dizer nada, não pode ficar dessa maneira. Irmão, nós não podemos conformar com essa situação. Você não pode aceitar o teu irmão está naquela bebedeira, o teu pai está naquela bebedeira, está naquelas coisas que não agradam ao Senhor, e você vem aqui, alimenta, ouve a palavra, e você vai para a tua casa e fica calado, não diz nada. Não, irmão, não está fazendo a perfeita e agradável vontade do Senhor. E aquele moço, irmão, desde os 15, ali enfiado nessa vida das bebedeiras, das coisas que não agradavam a Deus. Irmão, você sabe o que é uma mãe? O que é uma mãe de muitos filhos? Reunir os filhos e chegar ali as filhas e dizer: mãe, eu não tenho prazer de vir na sua casa, eu não tenho mais gosto de vir na sua casa, porque as bolsas nossas mexidas, relógio é roubado, celular é roubado, carteira é mexida. Imagina você que é mãe numa situação dessa, ter que ficar ausente de todas as suas vidas, pastor, porque tem um irmão nessa situação, um filho, pastor, dentro da sua casa, vivendo essa situação. E minha sogra olhava assim: minhas filhas, o que eu posso fazer? Ele é meu filho, é meu caçula, eu tenho que ter ele junto com vocês. Quando ele chegava, não esconder, pastor, as bolsas, esconde tudo, porque chegou fulano. Tem uma doença isso, irmão. E nós ali conformando com essa situação, eu creio que algum lar, graças a Deus, dele não tenha, mas na tua parentela, lá deve ter alguém, com seus amigos, e tem solução para essa situação. Aí um dia, pela misericórdia do Senhor, a gente pregou o Evangelho para ele, falando de Jesus para ele. Olha, Jesus pode mudar o quadro da sua vida se você quiser. E ele pensou bastante, pastor. E ele estava dos 15 aos 40, irmão, nessa vida. Uma carreta, pilotava uma carreta, tinha sido preso lá em Sorocaba, fazendo coisa errada numa carreta. E eu vendo aquele sofrimento. Graças a Deus, irmão, tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ele. Levamos para uma casa de recuperação em Caçapava. Gostaria muito, pastor, um dia tiver a oportunidade, o senhor com a pastora conhecer esse trabalho lá, viu? Um trabalho muito sério, muito voltado para a alma. Então, vocês vão amar, vocês são pessoas que gostam de alma. Aquele lugar precisa conhecer. Coisa linda o trabalho daquele pastor, coisa linda que ele faz lá. Não estou idolatrando aqui não, o trabalho que ele faz, Jesus opera naquele lugar. E levamos ele para dentro, ficou 6 meses ali, 6 meses. Voltou, casou, constituiu esposa, está empregado, está servindo ao Senhor, desceu o vazio das águas, hoje tem um carro no valor de 150 mil reais. Bonito, saudável, servindo ao Senhor. Tem altos e baixos, alguns dias tem, mas é a hora que eu e você precisar ajudar. Pastor, que a pastora sempre ali para esse irmão, a caminhada na fé, você vai assim, ó. Mas vai devagarzinho, o pastor vai te ajudando, a pastora vai te ajudando e você vai indo, mas não pode deixar de vir aqui. Aqui você sai alimentado, os louvores falam com você, a palavra fala com você, e você vai ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa. E esse moço, pastor, graças a Deus, hoje serve ao Senhor, casado, né, constituído ali família, e ele, firme, hoje, por quê? Eu experimentei pregar para ele, e ele aceitou o Evangelho da salvação. Então você que entrou aqui nessa noite, você experimentando hoje ouvir aqui, gostando de ouvir, né? Não é o convande, a palavra do Senhor que está falando conosco aqui nessa noite. Jesus dizendo, quando essa mulher tomou essa decisão, a consequência até hoje está aí, porque não era agradável aos olhos do Senhor. Quantas decisões eu e você tem tomado que não é agradável aos olhos do Senhor, é por nossa própria vontade. Quando vai em algum lugar, só chega e diz: ó, pastor, estou avisando que eu estou indo. Não, isso não é pedir uma bênção. Pastor, o senhor permite, pastor, o senhor permite que eu vá lá, que eu vá pregar em tal lugar, que eu vá. Não, só pastor, já estou indo. Então você está afirmando que está indo, você não está debaixo de uma bênção. Você está dizendo que vai. Você tem decisão própria. Não é dessa maneira. Nós temos que ser obedientes. Como aqui está dizendo o apóstolo Paulo escrevendo esse povo. E assim não é diferente para mim e com você. A gente olhando aqui, irmão, você veja bem, e Paulo vai pregar na casa desse homem, você vê bem coisa linda. Esse homem que Paulo está pregando, esse homem era o governador daquela ilha, Sérgio Paulo, era o governador daquela ilha, um homem de muita importância. Mas ao lado dele tinha o quê? Um homem que estava ao lado dele, que aqueles homens daquela antiguidade, todos tinham ali um feiticeiro do teu lado, e esse moço estava do lado dele.
E ele pega ali e começa a desviar Paulo de ouvir, do procônsul ouvir a palavra do Senhor. E aquilo incomodou Paulo. Paulo, esse homem não cansa de ficar atrapalhando, né? Então a gente vê aqui, né? Ó, vocês, Evangelho Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso diz assim: ó, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, né? Judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Às vezes uma pessoa chega para você: irmão, fala da palavra de Deus para mim. Aí você vai lá falar, tem um do lado ali atrapalhando. E você tem que estar cheio do Espírito Santo para ter discernimento, meu amigo. Não tempia um pouquinho, deixa eu falar de Jesus para essa pessoa aqui, que ele quer ouvir. Olha para você ver, vai acontecer com você. E a gente vê que ele procurava apartar, porque ele sabia que se aquele homem se convertesse no governador da ilha, ele perderia o emprego dele. Então eu tenho que tirar de ouvir a palavra, porque se ele começar a ouvir a palavra e abrir o entendimento dele, ele vai converter a Cristo. E aí eu perco o meu emprego, porque ele precisava estar junto dele, para ter o emprego dele. E a gente vê coisa linda, né? Mas aí, veja bem, o verso 8: mas muito ouviram a palavra de Deus, mas resistia Elimas, o encantador. Por quê? Assim interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Irmão, quantas vezes você quer pregar, a pessoa procurando apartar da fé, querendo pregar umas receitas, pregar algumas coisas que está invocando quem já morreu, e você está ali olhando. Não, precisa estar cheio do Espírito Santo, se anunciar com ousadia a palavra do Senhor. Olha o verso 9: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse, o 10: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol algum tempo, e ao mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando na roda buscava a quem o guiasse pela mão. Ontem, Paulo, quando ele encontra com Jesus pessoalmente, ele fica o quê? Cego. Jesus, ele já perde a visão, fica 3 dias sem chegar. Paulo falou: esse camarada tem que ver sinais. E o procônsul, vendo esses sinais, o procônsul acreditou. Veja bem, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, veio maravilhado na doutrina do Senhor. Irmão, a doutrina do Senhor é para que eu e você pregue o evangelho da salvação. Hoje, por exemplo, não é culto de premissa, assim, Mateus 6,36, Jesus disse o quê? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e até mais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, quando eu e você buscam em primeiro lugar o reino de Deus, até mais coisa vai ser acrescentada. Mas priorizar primeiro o reino de Deus e a justiça. Se não buscar, não tem como. João Batista está diante de Jesus para ser batizado por Jesus. João fala: não, mestre, não é digno. Jesus: João, é necessário para que se cumpra a justiça divina. Eu preciso ser batizado por ti. Irmão, não basta só nós vir na casa do Senhor, precisamos ter a nossa mente renovada. Quando nós tivermos a nossa mente renovada, o nosso entendimento renovado, nós vamos começar a experimentar a boa, perfeita obra do Senhor. Vai ser na sua vida, na minha vida, na vida do tua parentela. Para isso, quando estiver aqui na igreja, o pastor vai fazer apelo daqui a pouco. Ainda tem alguém que não é cristão. Você quer experimentar, levantar suas mãos cansadas, confessar seus pecados e reconhecer que Jesus pode mudar a história da sua vida? Você vai experimentar, mas Jesus vai mudar, eu creio, pelos olhos da fé, como mudou na vida dos pastores que estão aqui, na minha vida, na vida de você que está na da igreja, ainda que não é cristão. Então nós precisamos acreditar dessa maneira, no Evangelho da salvação. O mundo está na contramão de todas as maneiras. Vocês viram o sul naquela dificuldade grande do povo passando a cidade, enquanto o Rio de Janeiro estava fazendo festa para quem? Para a mulher. Vai receber a mulher lá, uma puta, uma confusão lá, vai receber ela para cantar o quê? Para o mundo. E está lá lotado com milhões de pessoas. E o povo querendo ouvir. Ei, irmão, nós precisamos ter essa transformação através da nossa vida, na vida dessas pessoas. Mas quando isso acontecer, precisamos estar na disposição para fazer a vontade do Senhor. Paulo queria fazer isso. Paulo queria pregar da maneira que ele acreditava. Mas quando Paulo teve um encontro pessoal com Jesus, o entendimento desse homem abre.
13 cartas da Escritura Sagrada escritas através da vida desse povo. Coisa linda, né? E a gente vê a conversão dele. E ele fala bem batido: não conforma, gente. Não pode conformar. Não aceita a situação. Chega aqui, conversa com os pastores aqui, ó. Pastores é amigo de vocês. Eu tenho certeza que ele vai ouvir. A pastora vai ouvir. Nosso lar está precisando de dar para um culto. Vamos lá fazer esse culto. Vamos ajudar essa família. Vamos ajudar. Vamos acreditar na mudança. Irmãos, é através da minha e da sua vida. Como eu e você experimentou. Nós ouvimos, abriu o meu entendimento. Eu tinha um entendimento diferente, irmão. Eu rezava atrás do morro, achando o tempo todo, acreditando que a minha reza ia mudar alguma coisa. Mas quando eu ouvi o Evangelho da salvação, a transformação, o entendimento meu abriu, eu comecei a entender de uma maneira diferente. Comecei a abrir meu entendimento. Agora começa o quê? Eu preciso pôr em prática. Houve uma renovação na minha vida. E os que estão ao meu redor começam a ser renovados também. Começa a você renovar quem está ao seu lado. Por quê? Porque você vai falar de quem mudou sua vida. É isso que nós precisamos. E esse irmão ali, pastor, posso dizer para o senhor hoje, graças a Deus, está servindo o Senhor, né? E nós temos que acreditar, irmãos. Rapidinho, os irmãos, né? Estou encerrando já. O irmão da fé, meu irmão que está aí hoje, o outro, meu irmão, esse é meu irmão, né? Eu criei uma filha dele até 2 anos e meio. A outra menina criou o irmãozinho dela até 2 anos de vida. Até agora, já está com 4 anos de vida. Quando eu fui visitar eles aqui na cidade de Jundiaí, eu li uma passagem da Bíblia que o Senhor colocou no meu coração, livro do profeta Isaías, capítulo 61. Falei, irmão, creia nessa palavra, acredite nessa palavra, irmão. Deus vai mudar o quadro da sua família, da sua vida. Irmãos, eu posso ver com meus olhos. Deus permitiu que ele e a esposa perderam as 3 quartas. O pastor orou que hoje, quando eu cheguei, o pastor estava orando para crianças que estão em orfanato, não estão em lugar. Estou errado, pastor? Não orou, apresentou? Essas 3 crianças, pastor, que é a coisa mais triste que um pai chegar numa grade e ver os 3 filhos dele e ele não pode tocar a mão. Chorava, meu irmão chorava. Família, cria meus filhos para mim, a lei tomou de mim. A mulher está andando para o mundo afora. Eu estou com os 3 filhos, o bebê com 20 dias de idade. 20 dias. A menina com 2 anos e o menininho com 4 anos. Parentela, quem vai pegar, quem vai pegar, quem vai pegar, quem vai pegar. Eu consigo ter lá apertando, nem Varsa Paulista. Pega, se pegar, o estranho pega. Aí eu cheguei em casa, o coração queimava de vontade de pegar a menina, mas eu tenho uma esposa dentro da minha casa, que já tem os netos dela, tem bisnetos. Neto não tinha ainda. Falei, eu com vontade, mas não posso passar por cima. É comunhão, irmão. A vida do casal é comunhão, tem que estar junto. Aí um belo dia eu cheguei em casa, o telefone tocava. Aí ela falou, Vande, eu falei, que você está chorando? Vamos pegar a Nathalie para nós criar? Eu falei para ela, não falei isso que nem nada, irmão. É de Deus. Falei para ela, é de Deus. Pegamos a criança. O outro menino foi para a minha irmã dele, pro primeiro casamento do meu irmão. E a bebezinha de 20 dias de idade foi para Bauru, mora lá hoje, está desse tamanho. Irmão, olha como é que Deus trabalha. Você tem que lançar a palavra profética e acreditar que Ele é responsável para ajudar a fazer aquilo que você tem que interceder através daquela vida. Irmãos, posso ver com esses olhos, pastor, ali foi anunciado no livro do profeta Zoias, diz pela dupla vergonha, dupla honra. Falei, meu irmão, acredita, você vai ter dupla honra, Deus vai brandar na sua família, Deus vai brandar na sua vida, acredita. Levamos lá para Lamém, para Caçapava, se tratou, voltou, já trabalha na Demarques, é um dos melhores funcionários da empresa, com 63 anos de idade. É o melhor roçador que a empresa tem. Como Deus trabalha. A menina voltou para casa da irmã mais velha, a menina que ficava comigo. O menino hoje está no Senai, com 16 anos, Deus abre a porta, está fazendo o Senai, ganhando já o salário dele, fazendo uma área muito boa da área da mecânica, já está estudando. Ele é super inteligente, o menino, e está servindo o Senhor. Se estiver aqui na igreja, os dois já são adolescentes, já começam a se formar mocinha, eles dois já confessaram a Cristo como Salvador. E meu irmão ficou olhando assim, todos, está vendo? O teu filho que tinha tudo para pegar caminhos tortuosos, vidas diferentes, você entrega é estranho. Hoje já está numa empresa trabalhando na Nadir Figueiredo, ele já trabalha na empresa, faz o Senai e estuda, o menino ocupa o tempo todo. Por quê? Palavra que foi anunciada não porque eu anunciei, mas nós temos que ser o transformador na vida dessas pessoas, através das nossas vidas. Vai mudar a vida dessas pessoas. Aí hoje, graças a Deus, eles já estão aí, os dois caminhando. Você tem que acreditar.
está. Não aceita a situação da maneira que está. Cada um para si, Deus para todos. Não, irmão, não. Você é o transformador. Você é a opinião dessa situação. Você precisa acreditar. Você conta com esse casal que está aqui para orar, buscar, jejuar e ajudar as vidas que estão perecendo com essa dificuldade. Jesus, quando ele aponta para os discípulos, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse será, não. Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Olha que coisa, Jesus está afirmando para mim e você que nós temos que ser o sal. A vida das pessoas estiver destemperada, nós temos que chegar e dar sabor na vida daquela pessoa. Nós temos que ser luz para aquelas pessoas. Não é na escuridão, eles estão nas trevas. Na escuridão, tem que olhar de você uma luz na sua vida. Está tudo ao contrário. Você fala: acredita, acredita, acredita. Deus vai mudar o quadro. Mas temos que acreditar. Mas nós temos que pôr em prática. Qual que é a boa vontade do Senhor? É que nós fazemos a obra, que nós transmitimos para essas pessoas o Evangelho que muda, que transforma. Irmão, transformou a minha vida, transformou a vida de muitos, você sabe. Não é diferente com aqueles que você está ali perecendo, precisando de ouvir a palavra. Olha aí a irmã Maria, minha irmã caçula, a primeira a ser chamada para o Evangelho da minha família, a primeira. Hoje, pela misericórdia, nós temos o irmão em Bauru, que está pastoreando, o irmão pastoreando em Tujuru, Joaquim com a família congrega e outra. Nós pela misericórdia, eu e o Jorge, estou aqui, irmão, caminhando, devagar, com algumas dificuldades, vocês têm trazido algumas dificuldades, mas nós temos sempre que acreditar na providência de Deus. Não podemos desfalecer, não podemos recuar e voltar para trás. Temos que perseverar até o fim. Jesus temos que perseverar até o fim. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar, não é que a dificuldade está grande, mas pastor me ajuda, pastora me ajuda, a pastora está aqui para estender a mão, mas também precisa contar com nós, os obreiros da casa do Senhor, precisa muito estar lado a lado com Ele, para poder a gente caminhar na presença do Senhor, para ajudar na obra do Senhor. Nós precisamos. Então, irmão, renovar, não deixa, não conformeis com este mundo, transformai pela renovação do vosso entendimento, qual seja a perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, como que eu estou? Olha, colega, está errado, né? Mas Jesus vai mudar o quadro. Amiga, está difícil, né? Mas Jesus vai mudar o quadro. O emprego está fechado, a porta vai abrir. Acredita, você vai lançar essa palavra. Amém, irmãos? Feito, nada é por acaso. Você que saiu do seu lar, veio aqui hoje, você vai experimentar. Já experimentou, né? Agora você vai pôr em prática o dia a dia da sua vida, para você poder ajudar, né? Povoar o céu. Mesmo que não fique aqui com vocês, irmão, não questiona isso não. Às vezes as pessoas se evangelizam lá em Suzano, aí você recebe a notícia, desceu o batismo nas águas, está caminhando, o pastor que a pastora vai ler. Eles não tem só que vem aqui, mas que bom que vem ajudar aqui, que bom que vem somar aqui. Amém, irmãos? E é dando que se recebe. Quando o pastor faz esse culto da premissa, irmão, não fecha, dá. Jesus é mais prazeroso em dar do que receber. Dá, abençoa. Você pode ter certeza, irmão, que Deus vai te abençoar. Vai te abençoar. Amém, pastor? Para mim encerrar, ele falou que eu tinha até 15, falta 20 minutos. Fala para vocês, irmãos, quando você faz com amor, sem olhar que essa dá, essa aqui não precisa saber. Eu tomei conta de uma creche da prefeitura já há 9 anos, liga falar com nós. Irmãos, pela minha vida, Deus tem usado tanto a minha vida para abençoar a vida das pessoas, para gerar uma porta para os clientes. Eu posso ser para os irmãos, porque eu sou voluntário, eu não ganho. As pessoas brincam comigo. Eu devolvi, pastor, o ano passado 45 mil reais para a prefeitura. Sabe que você ouviu um monte de gente chegar para você? Acha uma situação, cria umas notas e fica com esse dinheiro. Não, eu não ando com o conselho das coisas erradas, eu ando com o conselho das coisas que é certo. Deus só tem me agradado, só tem me abençoado. Se a prefeitura me procurou no meu lar, senhor Vanderlei, eu quero dar mais uma creche para o senhor administrar. Sabe para quê, irmão? Para poder abençoar. O pastor chegou, mãe, estou com essa irmã, precisa trabalhar, atende a necessidade da empresa, vamos dar um emprego para ela, para que ela venha devolver aqui depois, aqui na casa do Senhor. Ser grato. Irmãos, essa alegria é minha. Aí ele falou, eu sou voluntário, cara. Sou voluntário, não ganho nada. Mas Deus bradou de uma tal maneira que eu fiz todo esse trabalho,
E a minha esposa fez comigo 2 anos e meio também voluntário. A parentela tudo criticou. Vocês estão malucos? Você está maluco a trabalhar? Graças a Deus, irmão. Hoje ela tem um salário para trabalhar como administrativo. Vem uma lei que permite ela trabalhar. Ela passou de 2 anos e meio de trabalho ganhando esse salário. E agora Deus deu uma aposentadoria para ela. Olha que bom! Dá! Essa aqui o Senhor pode ter feito mais prazeroso em dar do que receber. Eu tenho certeza, se você abençoar, pode ter certeza, Jesus vai te abençoar. Pode ter certeza, faça o bem, lança a palavra, a senhora vai lançar o pão, acredita, não deixa a tua parentela crescer, transforma através da sua palavra. A palavra do Senhor você vai pregar, o Senhor vai bradar na vida dessa família, você vai vir aqui contar a bênção aqui, ó. Olha, aquele dia eu ouvi a palavra, já falei para o meu parente, para minha tia, para minha mãe, e o Senhor bradou. Confia, acredita. E nós temos que acreditar no Evangelho que nós pregamos. Temos que acreditar. Paulo tinha 276 almas por do navio. O Senhor falou: Paulo, nenhuma alma se perderá. O navio vai se pedaçar, mas nenhuma alma se perderá. Manda esse ficar dentro do navio. Paulo falou: conforme eu orei, se o anjo me visitou, da maneira que ele me falou, eu creio, e assim há de acontecer. Irmão, nós temos que acreditar que nós vamos ver a mudança na vida da nossa família. Bem, pastor, muito obrigado. O senhor mandou, falta 17 minutos. Muito obrigado, Deus abençoe. Espero que os irmãos ponham em prática. Amém, irmãos? Agradeço a rica oportunidade e as palmas logo ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.